Parlamentares da oposição anunciaram que vão pedir o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, após as falas contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro durante o Congresso da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Quem acompanha e monitora esse assunto e tem todas as informações é o repórter André Anelli, que está ao vivo aqui com a gente. André, uma ótima tarde a você. Seja muito bem-vindo ao Prós e Contras. Conta para a nossa audiência, o ministro já se manifestou a respeito, muita repercussão na imprensa, né? Muita repercussão mesmo, viu, Daniel? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Prós e Contras aqui na Jovem Pan. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele especificamente não comentou ainda a declaração dada hoje, mas o Supremo Tribunal Federal, o STF, já se manifestou por meio de nota. A corte defendeu que a fala do ministro sobre derrotar o bolsonarismo não se referia à atuação de qualquer instituição. O comunicado alega que a frase, abre aspas, nós derrotamos a ditadura e o bolsonarismo, fecha aspas, referia-se ao voto popular. O vídeo com o trecho do discurso em que Barroso faz as afirmações durante evento da União Nacional dos Estudantes, como você destacou, Daniel, esse vídeo foi compartilhado em diversos perfis das redes sociais no dia de hoje. Pois é, exatamente. Então, a gente vai continuar acompanhando e tratando desse assunto aqui, mas nós temos o áudio do André Anelli que separou para a gente. Vamos acompanhar. Nós estamos criando um futuro novo e enfrentando a desigualdade racial. De modo que eu saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. E mesmo diante das explicações do Supremo Tribunal Federal, que a gente destacou agora há pouco, o discurso de Barroso foi amplamente criticado por parlamentares que apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro. O líder da oposição aqui na Câmara, o deputado federal Carlos Jordi, postou um vídeo dizendo que a declaração tem elementos suficientes para um impeachment do ministro do STF. Ainda pelas redes sociais, através de texto, outros parlamentares da oposição também se manifestaram. O senador Rogério Marinho disse que o PT teve mais aliados do que eles imaginavam. O senador Jorge Seife disse que as falas de Barroso denotam ativismo jurídico e destemor. Agora, há pouco, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também condenou o discurso do ministro do STF. A presença do ministro num evento de natureza política, com uma fala de natureza política, é algo que reputo infeliz, inadequado, inoportuno. E o que espero é que haja, por parte do ministro Luiz Roberto Barroso, uma reflexão em relação a isso, eventualmente uma retratação no alto da sua cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal e prestes a assumir a presidência da Suprema Corte. O ministro Barroso ainda não se manifestou pessoalmente sobre as declarações, como a gente já destacou aqui. O STF alegou que a fala do ministro não se referia às instituições e sim ao voto. Então, por enquanto, esse é o outro lado, né? Essa é a manifestação oficial do STF. A assessoria da corte também normalizou as vaias recebidas por Barroso no evento. Essas vaias teriam vindo do Partido Comunista Brasileiro, segundo a assessoria. Ainda de acordo com o Departamento de Comunicação ali do Supremo Tribunal Federal, as vaias foram classificadas como atitudes democráticas da plateia. A assessoria destacou que, além das vaias, houve também aplausos não só a Luiz Roberto Barroso, mas também ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que também participou desse evento da União Nacional dos Estudantes. Daniel.
Tá certo, André Anelli, é um bom resumo das informações. Essa é uma das principais notícias do dia. Daqui a pouco o André volta com outros destaques aqui no Prós e Contras. Mas a gente segue nesse assunto. Vamos repercutir com o nosso comentarista Luiz Felipe Dávila, a quem eu agradeço demais pela participação. Dávila, seja muito bem-vindo. Uma ótima tarde a você. Essa notícia trazida pelo André Anelli repercute em toda a imprensa. Pude acompanhar várias manifestações nas redes sociais e eu queria pedir, por gentileza, para nós separarmos o seu comentário em duas partes. Primeiramente, eu gostaria de escutar a sua avaliação acerca das falas do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, em que disse nesse evento de estudantes, da União Nacional dos Estudantes, que ele lutou contra a ditadura e contra o bolsonarismo, mas eu abro aspas para a fala dele, nós vencemos o bolsonarismo. O quão perigosa é uma declaração dessa sendo feita por um ministro do Supremo Tribunal Federal, hein, Dávila? Olha, Daniel, é muito perigoso porque não existe nenhum país do mundo que o ministro da Suprema Corte participa de um evento estudantil e tem uma fala de militante político. É incompatível com o cargo que ele exerce. E aí é um ponto importante. O Brasil, nesse país polarizado, precisa baixar a bola. Precisa resgatar a credibilidade das instituições, a deferência do cargo. E a fala do ministro Barroso é um menosprezo ao cargo que ele ocupa, que deveria ser da imparcialidade absoluta para julgar os casos no Supremo que tem a ver com a Constituição, a interpretação da Constituição. Ninguém está interessado na opinião pessoal do ministro. E quando ele vai num evento estudantil, primeiro que é incompatível com a função de uma pessoa que exerce um cargo no Supremo. E segundo, o conteúdo da fala absolutamente inapropriado, inadequado, que só colabora para denegrir a imagem do Supremo. Então é hora de trazermos a sensatez. E o que acontece, como mostrou a reportagem da Jovem Pan, a reação do Supremo é a reação do corporativismo. Ao invés de reconhecer que o ministro passou do ponto, não, é quase que reiterando ou apoiando o que foi dito. Isso é muito mais preocupante, porque é uma reação da instituição que deveria agir como guardiã da Constituição brasileira, apoiando de forma corporativista uma declaração absolutamente infeliz, inadequada e totalmente fora de contexto de que a sociedade brasileira espera de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, Dávila, queria, por gentileza, pedir sua análise e sua opinião sobre essa movimentação de alguns parlamentares da oposição, especialmente do PL, como, por exemplo, pude acompanhar manifestações de Nicolas Ferreira, Carlos Jordi, Júlia Zanata, entre outros, que anunciaram que vão formalizar um pedido de impeachment contra o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, sob o argumento de que ele cometeu crime ao exercer atividade político-partidária. O pedido faz sentido, mas, trocando em miúdos, alguma chance disso prosperar no Senado? Olha, primeiramente, sim, e está no papel da oposição fazer uma exploração política de uma fala absolutamente inadequada. Agora, achar que isso é crime, eu não sou jurista para dizer se isso é crime ou não. O que eu acho é que, como cientista político, é uma fala absolutamente inadequada que não condiz com o que esperamos de um membro do Supremo Tribunal Federal. E está na hora do Supremo voltar a ser essa corte constitucional. Olha, eu vou dar um exemplo aqui para os nossos telespectadores da Jovem Pan. Uma vez, quando uma pessoa importante foi indicada para a Suprema Corte Americana, ele reuniu os amigos e falou assim, olha, esse aqui é o nosso último churrasco. Daqui para frente nós nunca mais vamos nos reunir. Mostrando essa distância que precisa ter, essa deferência de alguém que assume um cargo de tamanha importância como guardião da Constituição norte-americana. É isso que está faltando. Nós perdemos aquela sensação de gravitas da política, de respeito, de deferência ao cargo. Virou todo esse teor de conversa de botequim. É infeliz, é inapropriado e só ajuda a denegrir a imagem do Supremo Tribunal Federal. E, aliás, parte da fala do ministro
que voltamos a ter liberdade de imprensa? É difícil isso, né? No momento que querem censurar a Jovem Pan, no momento em que existem pessoas presas por manifestar sua própria opinião. Então, assim, o Supremo precisa parar, fazer uma meia-culpa dos seus erros cometidos para restaurar a credibilidade do Estado de Direito no Brasil. O Raio-X da Notícia com Luiz Felipe Dávila aqui no Prós e Contras. Obrigado, Dávila. Grande abraço.